Agora voltando àquela ideia da questão da frustração em si, como é que você, ao longo da sua vida, você lidou com a frustração? Você passou por muitas coisas das quais você não queria ter passado, você lidou com problemas dos quais você não pediu para poder resolver esses problemas, simplesmente apareceu na sua vida para poder resolver. Como que você lidou com a frustração? Cara, eu sempre gostei de olhar pelo progresso, entendeu? Eu acho que de tanto eu falar isso, eu acabei trazendo isso pra minha vida. Porque quando a gente tá num problema, dificilmente a gente olha pra ele. A gente olha logo, vai acabar. É a primeira direção de A pensamento. esperança. Exato. Aí eu comecei a lapidar, não somente isso, mas comecei a ver, cara, o que que isso quer me ensinar? Mas até eu tentar ter esse tipo de pensamento, eu levei um tempo, entendeu? Eu não, a gente não sabe o prazo de um problema que ele vai durar. A gente não sabe nem. Muitas vezes o problema chega a ser tão grande que a gente se anestesia e esquece que está passando pelo problema e passa a aceitar aquilo ali. E aí entra o perigo, que a gente normaliza estar vivendo com o problema. E isso não é saudável. Então, o que que eu sempre busquei ver foi o que eu posso melhorar com isso? O que eu posso aperfeiçoar em mim? O que está de errado comigo para ter acontecido isso? Que nada é por acaso. Não aparece um problema no teu colo de repente. Sim, Então eu vejo hoje os problemas como uma oportunidade para eu me melhorar, para eu me aprimorar. Uma oportunidade para eu ser uma pessoa melhor. Eu olho pro problema e vejo, cara, na próxima fase exige que eu resolva isso. E vambora. Não tem o que fazer. É matar o problema no peito e vamos resolver. perfeito. No meu caso, eu conheci o estoicismo para poder lidar com essa questão da frustração. Eu tinha alguns amigos na escola que falavam sobre estoicismo, mas de uma forma muito mais rasa, né? E eu tinha muita ansiedade quando era mais novo, era muito ansioso, roía a unha, estourava em comida, fazia várias coisas das quais era uma ansiedade incrustada por coisas das quais eu não controlava. Então, por exemplo, o divórcio dos meus pais era uma coisa que trouxe uma ansiedade velada, que eu só fui entender que era uma ansiedade, isso foi aconteceu quando eu tinha 5 anos de idade, só fui entender isso com 18, Sim, entendeu? Então eu conheci o estoicismo naquela época, onde eu queria entender e lidar com a frustração. Quando você é novo, você é jovem, você tem que lidar com o corpo que talvez você não queria ter, mas você tem por causa das consequências da sua alimentação, ou da sua genética, ou dos dois juntos. Você tem que se acostumar com a ideia de que a garota da escola, a garota mais bonita da escola, ela não te dá bola, isso para um garoto incomoda, e vice-versa. sim, Você quer comprar as coisas, mas você não tem dinheiro, isso também gera frustração. Os seus pais não conseguem te dar as coisas que você talvez queria ter, isso também te gera frustração. Então, assim, no meu caso, o estoicismo ele entrou justamente nessa parte específica de lidar com a frustração. Porque eu falava assim, cara, aquilo que eu não posso controlar, eu não posso me preocupar, eu tenho que me adaptar. sim, Então, assim, se meus pais não estão casados, eu tenho que me adaptar a essa situação. Como é que eu posso aproveitar essa situação? Então, se a garota que eu gosto não gosta de mim, cara, eu não posso controlar o que ela pensa sobre mim. Eu tenho que me adaptar a essa sim, situação. Então, assim, a frustração em si, eu consegui cuidar dela, eu pessoalmente, Bruno, com o estoicismo. E ainda assim, até hoje, existem coisas das quais eu me frustro. E ainda assim, o estoicismo entra na minha vida e resolve. Quando eu falo pra você, por exemplo, pessoalmente, que a mulher que eu mais amei, eu nunca beijei, que o homem que me criou não vai ver nenhuma das minhas conquistas, são duas coisas que eu poderia me frustrar facilmente e atrapalhar o meu sono, me dar ansiedade, me dar tristeza, me perguntar por que as coisas que eu faço no meu dia a dia vale a pena fazer, porque, poxa, quando você perde pessoas que você ama, muita coisa na sua cabeça muda. Então eu tenho que me acostumar com a ideia de que quando eu conquistar tudo, o meu avô não vai estar lá para poder me ver. Isso poderia me dar uma baita frustração. sim, Se eu deixasse isso me corroer, isso poderia atrapalhar meu pensamento. Onde é que entra o estoicismo nessa hora? Eu não consigo ressuscitar pessoas. O que eu posso fazer então? Lembrar de cada coisa que ele me ensinou e viver a minha vida de uma forma diferente. Seja as coisas boas, seja as coisas ruins. Então esse que é o racional. Quando você pensa em frustração, todo mundo vai se frustrar uma hora. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Agora,
A forma que você lida com a frustração é que é diferente. Ao invés de você pensar, por que isso está acontecendo comigo, é até uma coisa que você fala Sim, muito, você pensa, o que eu posso aprender disso? sim, E quando você aprende, quando você busca aprender de uma situação traumática, ou de algo que te frustrou, a sua vida é muito melhor do que você pensar, por que está acontecendo isso comigo? sim. Dentro do que você fala, se você perceber que você se sente frustrado porque, conforme Sêneca fala muito em questão da emoção, você só se sente frustrado porque você ficou com o sentimento do prejuízo. De tipo, por Perdi. doeu. Se você remover esse sentimento, matou o problema. O problema todo aí é como eu consigo fazer isso sem só ser da boca para fora? Na prática, praticando. E como? Eu, infelizmente, aprendi também da pior forma, que foi você sofrendo a pressão do sentimento, você sofrendo a pressão da emoção. Você ali passando noites sem dormir, a ansiedade te corroendo, a insônia, e você vendo que você não vai render no dia seguinte. Eu, cara, eu preciso dar um jeito com isso. Como que eu faço para me manter sóbrio sobre esses problemas e não anestesiado? Eu comecei a ler bastante, até eu fui caindo também no estoicismo, mas quando eu não tinha acesso ainda ao estoicismo em si, quem eu sempre lembrava era de Jesus diante as situações difíceis. Eu como que ele fazia para poder ficar tranquilo? Como que ele fazia para poder ficar sóbrio, não anestesiado? Então, um texto na Bíblia que me ajudava muito a ter era o Gálatas 5, que ele fala aí sobre os frutos que o Espírito Santo te dá. Futuros E o frutos. primeiro de todos, dos frutos do Espírito, é o domínio próprio. Então, esse nome ele sempre me pegou. Eu, poxa, se eu sou um ser completo, eu um ser racional, por que que eu não consigo ainda tirar o sentimento de algumas coisas? Aí eu pensava, e como que a gente faz isso? Hoje, graças a Deus, a gente tem acesso ao estoicismo, que Sim. acaba que ensina pra gente, conforme Marco Aurélio fala, sempre que você se sentir perdido, volte-se pra sua filosofia. Que é a filosofia, como o pessoal fala, né? Sentimento de pedra, que não tem nada de pedra ali. Tem é domínio próprio. Sim. Aí eu volto e falo, cara, vamos ver o que que isso vai ensinar. Vamos ver. Porque você olha lá na frente e você já se imagina. Poxa, se eu conseguir superar isso aqui agora, aí eu vou ser brabo, né? Eu vou ser um cara realmente muito forte. Eu vou lembrar que um problema lá atrás eu achei que eu não poderia passar e eu passei, eu superei. E agora não vai ser diferente. Eu vou passar de novo. E o próximo que acontecer, eu vou lembrar desse aqui que tá impossível e vai passar de novo. Porque no final das contas, a vida não deve nada. Sim. E a vida é uma montanha russa. Hora você tá em cima, hora você tá embaixo. Aí você resolve os problemas hoje, semana que vem fica bem, do nada aparece um outro problema. Ah, a vida é ruim. Claro que não. A vida é ruim porque a gente tem o sentimento de pena, de se vitimizar, de a vida é injusta. Aí acaba que a gente tem a imagem de que a vida é ruim. Mas se você tirar esse momento de dificuldade e você ver que você superou eles e que agora você é um ser forte, um ser melhorado, aprimorado, você vai ver que só tem alegria. Sim. Então você tem toda a opção. A escolha é sua. Você vê a vida pelo lado triste ou você vê a vida pelo lado alegre. Um complementa o outro. No final, sempre vai prevalecer o de cima, a alegria. Mas, se você acha legal se manter diante das circunstâncias de toda uma vida maravilhosa, cheia de cor e bonita, sendo triste, é contigo.